Lançado em 2015, o filme Minions conta pra gente a história dessas criaturinhas adoráveis que conhecemos no filme de meu malvado favorito. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar pra você sobre o filme 1 e o filme 2 dos Minions. Pra quem não sabe, aqui no canal eu fiz 3 vídeos falando sobre os 3 principais filmes de meu malvado favorito. Meu malvado favorito 1, 2 e 3. E hoje, no momento que você tá assistindo esse vídeo, já foi lançado e já tá disponível pra ser assistido nos cinemas o filme Meu Malvado Favorito 4. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre os spin-offs desses filmes, que são os filmes dos Minions. Essas criaturinhas que roubaram os nossos corações nos filmes de meu malvado favorito. Peguei aqui meu tablet pra falar algumas coisinhas que eu acho importantes. É que o filme de meu malvado favorito 1 foi lançado em 2010, meu malvado favorito 2 foi lançado em 2013 e Minions foi lançado em 2015. Então o filme de Minions ele foi lançado antes do filme de meu malvado favorito 3. Eu acho importante dizer isso porque a partir desse filme aqui dos Minions, o Chris Renaud, ele não assina mais como diretor desse universo. Isso porque ele dirige os 2 primeiros filmes junto com Pierre Coffin. Eu vou falar assim o nome dele, eu não sei se tá certo, mas enfim. Eles dois são os diretores dos 2 primeiros filmes. E aí aqui, nesse terceiro filme da saga, né, que no caso é o primeiro spin-off, que são os Minions, quem dirige o filme junto com o Pierre é, na verdade, o Kyle Balda, que também retorna pra dirigir Meu Malvado Favorito 3 junto com o Pierre. E aí uma coisa legal de falar é que aqui nesse filme dos Minions, o Chris Renaud também atuou, só que ele trabalhou como produtor executivo, enquanto que no filme de Meu Malvado Favorito 3 ele também retorna, mas ele retorna então como produtor de set. Uma coisa legal de falar também é que, apesar do roteiro dos filmes principais serem feitos pelo Ken Daurio e pelo Cinco Paul, aqui nesse filme a gente tem então o roteiro do Brian Lynch, que tem outros trabalhos muito legais, como por exemplo os 2 filmes de Pets, A Vida Secreta dos Bichos, eu ia falar dos Bruxos, mas ele também foi roteirista do filme Hope, Rebelde Sem Páscoa, e também foi criador original foi criador da ideia original do filme Gato de Botas. Então, assim, ele é um roteirista sensacional. Uma coisa legal de falar sobre Minions 1 é que ele ganhou o prêmio de People Choice Award de filme favorito de família em 2016 e meu prêmio Sneak do filme do ano de 2015. Vamos então aqui falar sobre esse filme tão maravilhoso. O filme vai trazer pra gente ali o processo de evolução dos Minions. Que o próprio filme fala pra gente que os Minions estão neste mundo, neste planeta, há muito mais tempos do que a gente. Tanto que eles viram vários momentos históricos, como, por exemplo, a inauguração das pirâmides, batalhas ali, inclusive tem uma cena que parece ser ali o Napoleão Bonaparte, então parece que eles lutaram ali ao lado de Napoleão, como também eles tiveram vários mestres ao longo de todo esse tempo, porque a missão, o objetivo, o propósito de vida dos Minions é servir ao mestre mais perverso que eles puderem encontrar. E aí, beleza, os Minions eles serviram a vários desses chefes perversos e tudo mais, só que os Minions são muito atrapalhados, então eles acabavam sempre atrapalhando o chefe deles, fazendo os chefes virem a óbito, como foi o caso de vários exemplos, o Homem das Cavernas, o vampiro que eles serviam, enfim, dentre tantos outros que eles prejudicaram os egípcios também, eu tô desaprendendo a falar por algum motivo, mas enfim. Depois de todo esse perrengue, todo esse caos com os chefes que eles serviam, eles decidiram então ir para um lugar seguro e erguer a própria civilização e cuidar uns dos outros. Eles fazem isso então, depois de muito tempo de trabalho, eles conseguem ter ali a própria civilização deles, só que eles ainda se sentem vazios, a falta do propósito, falta algo para eles. E aí é então que o Kevin decide que ele vai embora desse lugar ali onde eles vivem para ir atrás de um chefe para eles, então ele convoca voluntários para ir junto. É então que o Bob se voluntaria e alguém voluntaria o Stuart por ele, e aí a gente forma o nosso trio principal, que vai então buscar esse objetivo aí de encontrar um novo chefe. Eles chegam em Nova York em 1968, que é quando eles encontram os macacões que a gente vê eles usando em todos os filmes. É ali naquele momento que eles encontram os macacões e vestem pela primeira vez, muito bonitinhos. E aí, basicamente, eles começam a explorar toda Nova York naquela época, até que o Bob acaba entrando numa grande loja de departamento, e eles acabam perdendo ali o Bob dentro dessa loja, e quando finalmente todos se encontram, a loja fecha e eles passam a noite naquela loja. E ali naquela loja, eles começam, né, de noite, quando eles estão lá, eles começam a assistir um programa de namoro, onde tem 3 candidatos que representam eles 3, né? Então nós temos o Bob também, que é um gordinho, comilão, engraçadinho, fofinho. Nós temos o Kevin, que é um nerd, culto e tal. E nós temos o Stuart, que é
descolado, e enfim. A gente vê ali esses 3 candidatos que são muito parecidos ali com os 3 Minions que são nossos protagonistas. E uma coisa que me fez perceber muito nessa série em específico é o quanto que a dinâmica deles é muito parecida com Alvin e os Esquilos. Só que em Alvin e os Esquilos, o líder, na verdade, é o descolado, que é o caso do Alvin. Depois a gente tem ali o Simon sendo o inteligente, o responsável, e o Theodore sendo o fofinho. Só que eu li em um lugar e eu achei isso muito interessante e realmente faz muito sentido que a personalidade, o jeito e, enfim, os aspectos dos Minions, eles foram feitos, né, desses 3 Minions principais para lembrarem as 3 filhinhas do Gru. Então, a Margot, a Edith e a Agnes, sendo ali o Kevin, o mais velho e responsável e tal, é a Margot. O Stuart, que é o descolado, que é o, sabe, esse cara, ele seria ali, então, a personalidade, o jeito da Edith. E o fofinho, engraçadinho, maravilhosinho, bonitinho, sendo o Bob, é, na verdade, referência ali a Agnes. E pra mim isso faz muito sentido, porque durante todo o filme, o Bob, ele fica muito grudado com um ursinho de pelúcia dele, que ele é apaixonado. E isso lembra muito a Agnes com o unicórnio. Mas aí, beleza, nesse momento que eles estão assistindo ali a TV, o sinal acaba caindo e aí o Stuart vai mexer no sinal da TV para poder recuperar sinal. E quando o sinal volta, eles acabam recebendo ali uma transmissão de um aviso sobre uma exposição, um evento que vai ter de vilões em Orlando. E uma coisa legal de falar é que o nome do vilão é Villain Expo Center, alguma coisa assim, Expo Vilão. Expo Vilão, acho que é Expo Vilão o nome. Inclusive, esse ano aqui no Brasil, a gente vai ter a D23, que é uma exposição da Disney, né? Que é Expo D23, D23 Expo, alguma coisa assim, que vai acontecer em novembro em São Paulo. Se você for participar desse evento, me procura que eu vou estar todos os dias. Mas enfim, eles veem então o anúncio desse evento e eles veem que lá nesse evento vai ter uma super, hiper, mega vilã, que é a Scarlet Overkill. E aí eles decidem que eles vão para esse evento então, eles vão pra estrada pedir carona até que eles conseguem com uma família de também vilões. Porque depois a gente vê que eles acabam assaltando um banco e os Minions ajudam eles a se livrar da polícia. É uma cena muito engraçada. Durante todo esse período que os Minions estão ali lutando pra achar um novo chefe, a comunidade de Minions que ficou pra trás também fica procurando um chefe pelas redondezas. Eles até conseguem achar um chefe, só que eles acabam matando esse chefe também. E aí eles começam a própria jornada deles de ir em busca do Kevin, do Bob e do Stuart. Então, assim, eles ficam mais em segundo plano, mas de vez em quando a gente tem ali umas ceninhas deles tentando encontrar o Kevin, o Stuart e o Bob. A gente tem, então, a cena dos Minions chegando lá na Expo Vilão, junto com a família, só que eles se separam, né? Cada um vai pra um lado. E aí tem uma ceninha que eu acho muito interessante, que inclusive é antes deles chegarem na exposição, que na verdade eles chegam em Orlando, e Orlando é tipo assim, um nada, tipo, não tem nada, só tem uma cabinezinha ali onde ele fala a frase de vilão. E aí, esse lugar teletransporta eles pra dentro da exposição. Eu achei isso muito maravilhoso. E chegando na exposição, os Minions passam andando assim na frente de algumas das barracas da exposição. E numa dessas barracas a gente consegue ver que é o Dr. Nefário fazendo a exposição de uma das armas dele, que se eu não me engano é aquele raio congelante. E quem tá ali assistindo a exposição é o Gru e a mãe dele. E a gente consegue ver nitidamente isso porque o Gru olha pra trás assim, gente, é muito fofinho. E inclusive a gente sabe que é o Dr. Nefário porque tem o nome dele escrito assim em cima. Então, gente, sério, essa cena eu achei muito gostosa, um easter egg muito gostosinho, sabe? Mas enfim, os Minions se direcionam pra onde vai ter a apresentação da Scarlet Overkill, e ela lá na exposição dela, explicando lá quem ela é e tudo mais, ela fala que ela tá em busca de novos capangas. E para contratar esses novos capangas, ela lança um desafio. Ela tá segurando uma joia, que eu acho que é uma pedra preciosa, assim, que se não me engano é um rubi, e ela fala que quem conseguir tirar aquela preda quem conseguir tirar aquela pedra dela vai ser o novo capanga dela. Até que depois de muita confusão, essa pedra vai acabando ali na boca do Bob, se eu não me engano, e aí ela contrata então os Minions. É quando ela conta pros Minions então que o plano dela é de roubar a coroa da Rainha Elizabeth, porque o sonho dela sempre foi ser uma princesa, e se ela conseguir roubar aquela coroa, ela vai ser coroada, e ela vai ser a rainha, e ela vai realizar o sonho dela. E aí ela fala que eles podem ter tudo o que eles quiserem se eles conseguirem cumprir com esse plano, incluindo banana. Respeito! Poder! Banana! Banana! Por aqui não! Eles dormem então e no dia seguinte eles partem então para o local onde está guardada a coroa. Chegando lá, depois de muitos perrengues, eles conseguem chegar na sala principal onde a coroa está guardada. E dentro dessa sala principal a gente tem ali um guardião senhorzinho de idade que protege aquela coroa e ele tem a voz do Rei Julian. Gente, é a mesma coisa que tá ouvindo o Rei Julian falar de Madagascar. Vocês acham engraçado zombar de um idoso? É! E aí o que rola é que eu percebi que possivelmente era o Guilherme Briggs que tava fazendo aquilo ali, porque se você não conhece, o Guilherme Briggs é um dublador fenomenal que dublou o Rei Julian, ele dubla também
Buzz Lightyear, ele já dublou o Mickey. Então, assim, ele é fenomenal, ele é um dos ícones da dublagem nacional. E aí eu comecei a pesquisar pra ver se era ele, realmente era, só que o que me admirou é saber que tem tanta gente fenomenal no elenco de dublagem desse filme. Então eu vou falar aqui alguns nomes pra vocês. Aliás, nesse filme, o Guilherme Briggs, ele faz esse guardião que fica lá e ele também faz o apresentador que aparece no filme. Mas aqui no elenco a gente também tem o Cláudio Galvão, que é o responsável pela dublagem do Pato Donald, o Capitão dos Pinguins de Madagascar, o Shang de Mulan, o Lord Farquaad de Shrek, o Megamente, assim, o Cláudio Galvão, ele é sensacional. Eu tô louca pra fazer o curso de dublagem dele, porque ele é incrível, ele é um ícone. Pra quem não sabe, eu sou doida pra trabalhar com dublagem, então eu quero fazer curso de dublagem. O curso dele, assim, é o que mais me encanta, porque ele é fenomenal. E nesse filme, o Cláudio Galvão, ele faz a voz do Professor Flux e do Fabrice. Não só isso, como também a gente tem o icônico, memorável do Manolo Rey aqui na dublagem desse filme. Ele aqui nesse filme faz a voz do Robbie Robalo, e ele é conhecido pelos papéis da voz do Peter Parker, do Tobey Maguire nos filmes de Homem-Aranha. Ele fez o Ken no último filme agora que teve da Barbie. Ele é o Robin de Jovens Titãs, ele fez o Pinóquio do Shrek, enfim, o cara é fenomenal. Inclusive, ele é o diretor de dublagem desse filme. E eu descobri, fazendo esse roteiro, que ele é o pai de nada mais, nada menos do que a Bruna Lines, que, caso você não saiba, é uma dubladora sensacional, inclusive que faz a dublagem da Margot nos filmes de Meu Malvado Favorito. Então estamos todos aqui em família, adorei isso. E a gente também tem o fenomenal do Mauro Ramos aqui nesse filme, ele faz aqui a voz do guarda. E ele é conhecido pelo Sullivan de Monstros S.A., pelo Shrek, isso mesmo, gente, a voz do Shrek é o Mauro Ramos, ele é sensacional. Ele também faz o Silas Bondowski, né, no Meu Malvado Favorito, que é aquele presidente da AVL, e ele também é o narrador do filme dos Smurfs. Então, assim, o elenco de narração é ótimo. O elenco de dublagem desse filme, sensacional. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Aproveitando que eu já fiz esse parênteses da dublagem, eu já vou falar os outros personagens. A Scarlett Overkill, ela é feita originalmente pela Sandra Bullock, que é uma atriz que eu sou apaixonada. Sou muito fã dessa mulher, eu fiquei muito feliz de saber que ela fez esse filme. Aqui no Brasil, ela foi feita ali, então, pela Adriana Esteves, que é uma atriz que eu sou apaixonada, pra quem não sabe, é a atriz que fez a Carminha em Avenida Brasil. E tem vários outros trabalhos, assim, sensacionais no cenário de atuação nacional. Ela é fenomenal, gente. A Adriana Esteves é sensacional e eu achei que a voz dela combinou muito com a personagem. Inclusive, o marido da Scarlett, que é o Herbie, ele é feito pelo John Hamm, não sei falar, lá originalmente, e aqui no Brasil ele é feito pelo Vladimir Brista, que era o marido da Adriana Esteves na época. Eu não sei se eles estão juntos ainda hoje em dia, porque tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, então não sei. O Walter Nelson, ele é feito então pelo Michael Keaton, que aqui no Brasil é feito pelo George Lucas, que pra quem não sabe, ele é muito conhecido por fazer os filmes do Ben Affleck, e tipo assim, ele é sensacional, o George também. Inclusive, ele é quem faz a voz dublada do personagem Joe, do filme Soul, que é um filme que eu amo, da Pixar, que eu quero muito falar aqui no canal, então se vocês quiserem, já comenta aqui pra mim. A gente tem também a Meg Nelson, que é a esposa do Walter Nelson. Essa família aqui que eu vou falar pra vocês é a família que deu carona pros Minions chegarem até a convenção. E quem faz ela originalmente é a Alison Janney, e aqui no Brasil foi a Angélica Borges. Inclusive, a Angélica, ela trabalhou na dublagem de um personagem que é o seguinte, tem um filme chamado Garota Exemplar, que é um filme que eu amo muito. E nesse filme, a Angélica, ela dubla a Margot, que é a irmã do outro personagem principal, que é dublado pelo Jorge. Então, esses dois dubladores aqui, que são o Jorge e a Angélica, que fazem esse casal aqui em Minions, dublam irmãos no filme Garota Exemplar. Eu achei isso sensacional, porque eu sou apaixonada por esse filme. A gente teve, então, o Walter Nelson Jr., feito pelo Michael Beach, e aqui no Brasil, o Reginaldo Primo. A gente tem, então, a Tina Nelson, que é a irmãzinha mais nova ali da família, feita pela Kate Mixon nos Estados Unidos, e aqui no Brasil pela Ana Lúcia Menezes. Mas, enfim, depois que eles conseguem passar ali dessa salinha onde tinha esse velho, que é feito pelo Guilherme Briggs, eles acabam conseguindo entrar na carruagem onde está a rainha, e eles meio que conseguem sequestrar a rainha ali. E aí acontece todo um caos, e quando eles estão prestes a serem pegos pela guarda real, o Bob acaba indo lá. Sabe aquela lenda que tem uma pedra, e aí tem uma espada fincada na pedra, e aí a pessoa que consegue tirar a espada é o escolhido e tudo mais? Pois é, isso acontece aqui nesse filme, então o Bob, ele é coroado rei da Inglaterra. Chegando no palácio de Buckingham, ele e os Minions começam a aproveitar ali das regalias da monarquia, eles começam a brincar, bagunçar, só que a Scarlett vê, né, que ele foi coroado e tudo mais, que agora ele é o rei, e ela fica pistolaça da vida, chega lá pra tirar a satisfação, e aí o Minion diz que, tipo, entrega a coroa pra ela, porque foi por ela que eles roubaram. E aí é quando das pessoas que trabalha lá
dentro do palácio fala que isso não pode acontecer porque é proibido por lei. E é então que os Minions mudam a lei de Londres, a lei da Inglaterra como um todo, para que eles consigam coroar a Scarlet. Só que por vingança a Scarlet joga eles no calabouço, porque ela fica pistola por eles terem enganado ela. E aí quem tá lá no calabouço é o esposo da Scarlet para fazer meio que uma sessão de... Acho que eu não posso falar essa palavra aqui, então espero que vocês tenham entendido, mas eu vou escrever aqui na legenda pra vocês. Mas enfim, eles estão lá nesse calabouço, só que aí eles começam a brincar ali com o barulho da Scarlet. E ele vai embora, porque finalmente chega o horário da coroação. Então ele vai embora e os Minions conseguem escapar, usando meio que as tubulações, assim, sei lá, como é que... esgoto, sei lá, eu sei que eles conseguem escapar ali. Inclusive, em uma das cenas que eles sobem, assim, pra voltar pra terra, digamos assim, tem uma referência aos Beatles, né, que são homens, assim, atravessando uma faixa de pedestres. Essa referência é muito fofinha. Até que os Minions chegam lá no local da coroação pra poder pedir desculpa pra Scarlet, só que depois de uma confusão, eles acabam derrubando um lustre, um negócio assim, em cima dela. E aí todo mundo fica, meu Deus, eles tentaram matar a rainha? Enfim, caos, e aí todo mundo começa a perseguir eles, porque ela manda, né, que todo mundo persiga eles, até que eles conseguem capturar o Stuart e o Bob. E é então que o Kevin, apesar de ter conseguido escapar, volta pra resgatar os outros Minions. E aí nisso ele usa uma das invenções ali do Herb, e aí ele acaba ficando muito grandão. E aí ele resgata os outros Minions e derrota a Scarlet e o Herb. É então que acontece, então, novamente, meio que uma coroação ali da Rainha Elizabeth pra ela recuperar o poder, e ela condecora lá, o Kevin se torna Sir, e os outros ali são presenteados pela rainha. E apesar de ter muito prestígio e de estar sendo amados pelo povo ali da Inglaterra, eles ainda sentem um vazio, eles ainda sentem uma falta, que é justamente essa falta de um mestre para que eles sirvam. E eu gostaria de pedir permissão de vocês aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que nós, enquanto seres humanos, é normal a gente sentir esse vazio dentro da nossa vida, sabe? Essa questão de que algo falta dentro de nós, sabe? E, gente, eu gosto muito de dar testemunho da minha vida, né? Eu sou crente, eu sou cristã, e eu acho importante falar sobre isso, sabe? Hoje em dia, quando a gente fala que é crente, quando a gente fala que é cristão, a gente é automaticamente colocado numa caixinha de muito polêmica, né? De posicionamentos muito polêmicos por causa de outros cristãos que já foram pra mídia. Mas eu gostaria de lembrar aqui pra vocês, gente, que Deus não é religião, tá? Deus é Deus, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Ele nos ama e Ele tem um propósito pra nossa vida. E eu sinto que a nossa geração é uma geração Z, que eu digo, né? Que eu descobri, inclusive, que eu sou geração Z, porque eu sou nascida nos anos 2000. A nossa geração, ela tem muito um vazio, sabe? Eu sinto que muitas pessoas da nossa geração se sentem desconectadas, se sentem desligadas, assim, da vida, sabe? Como se estivessem aqui sem propósito nenhum. Mas todos nós temos um propósito, porque Deus tem um propósito maior pra vida de todo mundo que tá aqui. Então, se reconecte com Deus, sabe? Tenha vida de oração, conversa com Ele, desenvolve intimidade, desenvolve relacionamento, sabe? Deus não é aquela pessoa que pune e tudo mais, é o nosso Pai, entendeu? Foi quem nos criou. Então, a gente precisa ter relacionamento com Ele. E todas as vezes na minha vida em que eu me senti sem propósito, que eu me senti mal, que eu me senti desconectada, foram justamente as vezes que eu estava afastada dele. Então, cara, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura bíblica para conhecer mais de quem Ele é e conhecer quem você é nele. Então, assim, gente, isso é muito importante, sabe? Não negligenciem isso. Não são carros, não são fortunas, não é riqueza que vai preencher o seu vazio. O vazio que tem dentro do teu peito só é preenchido por Deus. E quando eu digo Deus, é Deus, não religião, não igrejas, não pessoas. Deus. Relacionamento com Deus. Plena comunhão com Deus. E o resto, Deus cuida da tua vida. Então, eu acho muito importante eu falar isso aqui, tá? Enfim, vamos voltar pro filme. Sei que vai ter gente dizendo que não tinha nada a ver, pipipipopó, mas eu acho que tinha tudo a ver. Sim, eu senti de falar. Quem quiser acolher isso que eu falei, um beijo maravilhoso. Quem não quiser, um beijo maravilhoso também, tá bom? Sem brigas aqui, eu só dei ali um testemunho da minha própria vida. Vamos voltar pro filme. A Scarlet e o marido dela reaparecem e roubam a coroa da Rainha Elizabeth, até que eles são atingidos pelo raio encolhedor e o Gru rouba a coroa deles. É nesse momento que os Minions então conhecem o Gru e começam a correr atrás dele, e aí a gente entende que a partir dali começa a história dos Minions com o Gru e o filme encerra. Uma coisa legal de falar também é que o filme tem várias ceninhas extras e coisinhas nos pós-créditos que são maravilhosos.